paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o professor Tiago Nascimento e nós estamos chegando com mais uma pré-aula do segmento MAD EBD. Hoje nós chegamos à lição de número 11, que vai ser dada aí na sua classe no dia 13 de março de 2022, no próximo domingo. Então, esta lição traz como título o sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Mas antes de nós iniciarmos aqui a exposição do conteúdo e trazer alguns subsídios para você, professor, eu preciso convidar você a se inscrever no canal aqui da EAD TV. E também deixe o seu comentário, nós já estamos se aproximando do final desse trimestre e nós teremos muito prazer em receber o seu comentário. Conte para nós como é que está sendo aí a EBD desse trimestre na sua classe, na sua congregação. Nós vamos ter um prazer imenso em receber o seu comentário e respondê-lo. E no resumo dessa lição nós temos que Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Essa história é bastante conhecida, provavelmente todos os seus alunos já têm aí uma boa visão, né, uma boa informação a respeito da ressurreição de Lázaro. E é interessante notar que João escolhe este milagre, que talvez seja um dos milagres mais representativos de Jesus, para fechar aquelas 7 escolhas que ele faz a respeito dos milagres, onde Jesus tinha um propósito claro de revelar a sua divindade. Como nós viemos estudando durante todo esse trimestre, Jesus começa a fazer alguns sinais e João escolhe 7 desses sinais para ilustrar, para demonstrar a divindade de Jesus. E o sétimo sinal, o último deles, não poderia ser outro que não aquele sinal que mostra que Jesus tem poder sobre a morte que é este grande inimigo. Todo ser humano, independente se ele é rico, pobre, forte, fraco, todos eles, quando se defrontam com a morte, a derrota deles é certa. Mas Jesus aqui demonstra que ele tem poder sobre a morte. Então, esse é um milagre muito representativo, então, para fechar essa série dos 7 sinais de Jesus. No primeiro tópico dessa lição, traz aqui algumas considerações a respeito do contexto geográfico e do contexto histórico, podemos dizer assim, deste sinal, né? Deste fato que é narrado aqui por João. Então, a princípio, falamos aqui sobre a aldeia de Betânia. E é interessante que várias vezes essa aldeia é citada na Bíblia. Não podemos aqui dizer que todas as vezes que Jesus passou por Betânia foram registradas, mas por esse simples fato, né, de ela estar aqui diversas vezes, talvez a gente possa dizer que foi um dos lugares que Jesus mais ficou. E é interessante que Betânia fica localizada muito próximo de Jerusalém. E Jerusalém era o grande centro de peregrinação. Todos os judeus iam para Jerusalém, ou deveriam ir, pelo menos naquelas grandes festas, né, nas festas principais. Então, ao menos uma vez por ano, um judeu devoto ele ia até Jerusalém. Mas notem que Jesus, ele não chega em Jerusalém e se hospeda em Jerusalém. Na maioria das vezes ele vai ficar em Betânia. E esta pequena vila, essa pequena aldeia, ela ficava aqui, segundo a nossa lição, a apenas 2,7 quilômetros de Jerusalém. Nas palavras de João aqui, eram cerca de 15 estádios. Então, quando você transforma esses 15 estádios em quilômetros, a gente chega neste cálculo, então, de cerca de 2,7 quilômetros. Esta aldeia, então, pequena, ficava localizada próxima de Jerusalém. E você pode já aqui, professor, nesse primeiro tópico, apesar de ele ter, então, um caráter muito mais geográfico, algo mais concreto, mas você também pode trazer uma noção espiritual aqui, aplicando na vida dos seus alunos. Talvez você esteja lecionando numa congregação pequena, numa congregação que fique distante da sede do setor, da sede do campo, né, numa cidade pequena, quem sabe, mas Jesus gostava das coisas pequenas. Jesus preferia ficar em Betânia, fugindo daquele agito da capital, da metrópole de Jerusalém, ele ficava em Betânia. Então você pode trazer isso e aplicar isso na vida dos seus alunos. E isso também pode ser trazido num sentido mais pessoal, num sentido mais individual. Muitas vezes nós temos nas nossas classes jovens que são tímidos, jovens que se escondem muitas vezes por trás de um complexo de inferioridade. Mas com esta palavra você consegue talvez aplicar na vida dele e trazer uma injeção de ânimo, um estímulo, dizer para ele, olha, a aldeia era pequena, mas Jesus estava lá. A aldeia ficava às margens, ela ficava escondida, como a lição vai aqui mencionar, mas Jesus estava lá. Então Jesus também gosta das pequenas coisas. Jesus inclusive prefere, né, as pequenas coisas. Então, é uma boa aplicação que você pode fazer na sua aula para os seus alunos. O segundo tópico dessa lição, o comentarista aqui continua, e agora ele começa a entrar no milagre, especificamente falando. Então, ele vai falar aqui no primeiro subtópico, para a glória de Deus. Essa expressão é uma expressão chave na abordagem desse segundo tópico, porque aqui você consegue fazer o seu aluno entender que aquela morte que estava ali acontecendo, ela poderia ter sido evitada por Jesus. Quando nós
voltamos um pouco nas lições que nós estudamos, a gente lembra daquele sinal onde Jesus cura o filho do oficial do rei. E ali a gente percebe que Jesus não precisou nem mesmo estar fisicamente presente. Bastou apenas uma ordem, uma palavra, e o filho dele foi curado. Então Jesus poderia, lá mesmo de onde ele estava, ter curado o seu amigo Lázaro, mas ele deixou que aquilo acontecesse. Então, queridos, este tópico ele vai nos ensinar que muitas vezes as situações que aos nossos olhos parecem difíceis, parecem ruins, elas têm um propósito, elas têm um objetivo. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Então, mesmo aquela situação mais adversa, por mais difícil que ela pareça, existe um propósito divino por detrás dela. E o propósito é a glória de Deus. Nós podemos lembrar aqui também aquela passagem onde estava um homem aleijado e os discípulos perguntaram para Jesus: quem é que pecou? Este ou os pais deste, para que ele nascesse aleijado? E aí Jesus vai ensinar para eles que nem todos os problemas que acontecem são fruto de pecado, mas que aquele homem havia passado por aquela situação para a glória de Deus, para que o Cristo, né, pudesse ensinar, pudesse fazer aquele milagre, aquele sinal e ensinar uma verdade espiritual importante para os seus discípulos e para nós também nos dias de hoje, tanto que ficou registrada na Bíblia. Então aqui você pode fazer essa aplicação na vida dos seus alunos e dizer, estimulá-los, né, diante das dificuldades, fazer com que eles entendam que, por mais ruins que as situações estejam, eles precisam lembrar que Deus está no controle. E se Deus está permitindo que aquilo aconteça, é porque o nome de Deus vai ser grandemente exaltado ao final daquela situação. Obviamente que, às vezes, o que impede que isso aconteça é o tempo. Então é necessário que se espere o tempo correto, o tempo exato para que a situação se resolva. Às vezes também pode ser uma localização geográfica, você está fora do lugar onde Deus quer te abençoar, você está fora do seu propósito, podemos dizer assim. Então existem algumas situações que podem ser pensadas. E eu tenho certeza que você, professor, você conhece a sua turma, você conhece o seu aluno e você tem o Espírito Santo, você tem discernimento espiritual. Então você vai conseguir, na manhã desse domingo, ser usado por Deus, usado pelo Espírito Santo para aplicar essa palavra aonde o seu aluno precisa. Quando nós falamos ainda em glória de Deus, é difícil você não lembrar da passagem de 1 Coríntios 10, quando Paulo fala que nós precisamos viver para a glória de Deus. Esse também é um ponto muito importante, um ponto-chave. Você pode, professor, gastar tempo neste tópico falando a respeito disso. Embora o nosso comentarista vá trazer esta passagem lá no final do último tópico, você já pode adiantar este assunto, porque tem a ver com a expressão viver para a glória de Deus. E como nós estamos aí em 2022, dentro dessa temática de uma vida mais missional, esta é uma boa oportunidade para você trazer o seu aluno para um despertar, para uma reflexão que leve ele a ter, de fato, uma vida mais missional. E faça ele refletir e pensar, será que as suas atitudes estão de fato sendo para a glória de Deus? Porque nós precisamos viver para a glória de Deus, como Paulo vai escrever. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida, a nossa prioridade precisa ser agradar a Deus. E isso aqui está se referindo à morte do eu. É a morte das minhas vontades. E é uma das características que fazem um discípulo. Quando nós falamos de vida missional, a gente logo pensa em discipulado, né? O missional aqui é aquele que está fazendo a missão. E a nossa missão é fazer discípulos. Então, nesse sentido, nós precisamos relembrar do preço do discipulado. E aí o que Jesus diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É a morte do eu. É matar as minhas vontades. Tome a sua cruz de cada dia. Cruz aqui também está falando de morte. A cruz era o símbolo, né, o instrumento de morte, da pena de morte. Então, mais uma vez, é a morte do eu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e então siga-me. E quando Jesus fala a respeito do preço do discipulado, ele diz que aquele que não conseguisse fazer essas coisas, colocar Deus como prioridade, viver para a glória de Deus, então ele não deveria nem iniciar nessa jornada. Então esse é um ponto importante, também você pode fazer essa reflexão com os seus alunos. E para fechar este segundo tópico, o terceiro subtópico fala da ressurreição no presente. E aqui nós temos dois exemplos, o primeiro deles Marta e o segundo deles Maria, que mostram que eram pessoas que tinham um certo conhecimento teológico. Aqui a gente vai ver que Marta, quando ela
conversa com Jesus, ela demonstra que ela sabia sobre a ressurreição do último dia, ela sabia a respeito de Cristo, que ele era o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, o conhecimento teológico, aquilo que podemos dizer assim, a teoria, esta mulher dominava. Porém, quando chega a hora de colocar este conhecimento em prática, ali faltava algo. Então, ela não conseguia ver que Jesus poderia, sendo o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, e sendo aquele que tinha poder para ressuscitar no último dia, ela não entendia que ele também poderia fazer aquilo naquele dia, no presente. E isso muitas vezes também acontece conosco, com os seus alunos, aonde nós vamos perdendo a fé. A incredulidade começa a atormentar a nossa vida e nós começamos a imaginar as histórias da Bíblia, os testemunhos que nós ouvimos, como coisas que só aconteceram lá no passado, ou coisas que só acontecem com os outros, e a gente esquece de pensar que aquilo pode acontecer na nossa vida e que aquilo pode acontecer também no dia de hoje. E aqui, professor, é um momento que você pode utilizar para contar algum testemunho. Inspire os seus jovens contando algum fato onde Deus fez um milagre na sua vida, ou na vida de alguma pessoa que você conhece, ou talvez você pode abrir espaço para que os jovens também comentem as coisas grandiosas que Deus tem feito na vida deles. Agora, é interessante essa abertura para o testemunho, mas é importante que você não deixe isso tomar muito tempo da sua aula. Você precisa colocar esse tempo dentro do seu planejamento de aula, porque muitas vezes acaba acontecendo com alguns professores de extrapolar nessa parte de testemunho, de histórias de vida, e quando a gente vê o relógio já deu o tempo e a gente não consegue terminar toda a lição. Então é importante sim o testemunho, porque isso fortalece a fé. Uma aula que seja apenas teoria, que não tenha exemplos práticos, é uma aula que não tem muito sentido. Ela não tem uma validade, né? Ela não faz muito efeito. Mas tudo precisa ser com ordem e decência, né? Você não pode ir a um extremo ou ao outro. Então, cuidado na hora do testemunho, mas coloque testemunho na sua aula. E, por fim, nós temos o último tópico, cujo título é a soberania de Deus. Nesse tópico, nós temos aqui uma pergunta que é feita, acaso ou propósito? Então, aqui você pode fazer essa reflexão com os seus alunos, e a conclusão dessa reflexão precisa ser o quê? Que Deus não faz nada por acaso. Todas as coisas que Deus faz têm um propósito específico, tem algo maior que talvez nós não estejamos vendo. Então, quando nós, por exemplo, fazemos a nossa oração, aquela oração modelo, a oração do Pai Nosso, a gente sempre ora dizendo, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como aí no céu. Aonde Jesus está, onde Deus está, a vontade dele acontece. Mas na nossa vida, se nós vivemos para a glória de Deus, a vontade dele também deve permanecer. A vontade dele também deve prevalecer. Então, se nós de fato oramos pedindo para que Deus faça a vontade dele, nós não podemos acreditar que as coisas que acontecem por acaso. E, inclusive, isso tem a ver com o segundo tópico, que ele vai mencionar que mesmo que tudo o que acontece é para o nosso bem, como vai dizer aqui a passagem de Romanos 8:28, né, que todas as coisas acontecem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ainda assim, coisas ruins acontecem. Então nós não estamos isentos, mesmo que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, de que coisas más aconteçam conosco. Mas nós precisamos ter a fé e a confiança de que mesmo as coisas ruins que nos acontecem estão debaixo da vontade de Deus, servem para um propósito dele. Então você pode insuflar a fé dos seus alunos, a esperança deles, né, de que dias melhores virão se eles continuarem debaixo do propósito de Deus. E o último subtópico dessa sessão trata-se de o soberano intervém. Este é o título. E ele vai tratar aqui a respeito do secularismo. Então é importante que você, professor, faça uma pesquisa um pouco ampla a respeito dessa questão. A teologia liberal, este é um assunto interessante para que você pesquise a respeito de como ela tem entrado hoje nas nossas igrejas, nas nossas universidades e tem afetado uma boa parte dos nossos crentes, em especial os jovens. E os jovens estão mais suscetíveis a este conhecimento da teologia liberal, do cientificismo, né, do secularismo, porque nós estamos convivendo dentro de um sistema já há mais de 200 anos, um sistema que é racionalista, um sistema secular. E desde que o jovem nasceu, ele foi lá para a educação infantil, né, para a creche, para a escola, para a pré-escola, ele já está inserido dentro desse meio, desse sistema, que prega que o quê? Que tudo que acontece tem uma explicação lógica, uma explicação racional, uma explicação científica. E isso acaba minando a fé deste jovem, acaba trazendo com ele a incredulidade. Inclusive, quando nós falamos a respeito da ressurreição de Lázaro, os teólogos liberais, essa teologia secular que invadiu
os institutos, as universidades por aí, alguns teólogos liberais vão dizer que isso aqui de fato não aconteceu dessa forma, que Lázaro não estava morto, que aqui tratou-se apenas de um episódio de catalepsia ou alguma doença parecida, aonde a pessoa parecia estar morta, mas que depois, na verdade, ela estava viva. E aí por isso que Jesus vai até lá e Lázaro estava vivo. Então Jesus chama Lázaro pelo nome e Lázaro vem para fora, porque não se trata de um milagre, se trata de algo que tem uma explicação racional. Então, estas explicações racionais, essas explicações liberais que existem por aí precisam ser refutadas. E a própria palavra de Deus refuta isso. Se caso esse assunto surja, né, você pode inclusive comentar, que a Bíblia diz aqui que ele já cheirava mal. Estava ali há 4 dias. Então não tem como alguém num estado de catalepsia, alguém que está em coma, começar a cheirar mal. Né? Isso aqui então já demonstra que de fato ele estava assim morto e já começava o processo ali de putrefação. Então a própria palavra de Deus já serve para refutar esses argumentos da teologia liberal. Porém, a teologia liberal, o racionalismo estão por aí e, infelizmente, têm invadido as nossas instituições. E, nesse sentido, eu quero aqui fazer um destaque. Você que é de Joinville, ou você que talvez não seja de Joinville, você precisa conhecer a nossa faculdade Refidim. Esta faculdade é uma faculdade pentecostal. A teologia seguida, ensinada pela nossa faculdade Refidim, posto que atrelada à IEADIO, né, que é a Assembleia de Deus em Joinville, ela é uma teologia pentecostal. Então, você que está aí pensando em fazer um curso de teologia, temos ótimos cursos de teologia na modalidade à distância aqui na Faculdade Refidim. Você de qualquer lugar do Brasil pode se inscrever. As inscrições estão abertas o ano todo. E é importante que você estude em bons institutos, institutos denominacionais, institutos pentecostais, porque eles não correm o risco de trazer esse secularismo. Então, a melhor vacina que você tem para evitar o esfriamento espiritual não é você deixar de estudar, você deixar de se capacitar, mas sim você estudar aonde há um bom método, um método pentecostal, um método assembleiano. Enfim, eu espero que este vídeo tenha servido para te dar alguns subsídios, para te dar alguns insights, né, de como você pode trabalhar a lição dessa semana junto aí aos seus alunos, junto à sua classe. E eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, você que ficou até o final, e também pedir, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente deixe o seu comentário. Nós queremos conversar com você. No mais, eu desejo a você uma ótima aula nesse domingo, que Deus e o Espírito Santo estejam conosco, né, nessa ministração, visto que eu também estarei ministrando. Então que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.